Donald, você também há de ter notado que na célebre obra, talvez o primeiro trabalho antropológico sobre futebol no Brasil, o livro do Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, O Negro no Futebol Brasileiro, há uma contradição evidente. Ao mesmo tempo em que ele relata com dor e discordando, né, o que se fez com o Barbosa, e lembrando, você citou o nosso ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, filho de um goleiro do Corinthians, Barbosinha, teve este apelido Barbosinha, porque era fisicamente parecido com o goleiro Barbosa, e foi estigmatizado no Corinthians ao falhar num jogo contra o Palmeiras, num derby, e nunca mais voltou a jogar pelo Corinthians, porque entrou na barca da ideia do goleiro negro, que não serve. Neste mesmo livro, em que se retrata a culpa injusta do Barbosa, é eleito como grande herói da Copa de 50 quem? O uruguaio, o capitão do Uruguai, Obdúlio Varela, que era negro, tão negro como o Barbosa. Ou seja, o negro uruguaio aparentemente valia mais do que o negro brasileiro. É isto? Então, Juca, primeiro, obrigado por me corrigir, que eu falei que o Silvio era ministro da Justiça, na verdade, ministro dos Direitos Direitos Humanos. humanos, isso. Isso, Sim. isso. Agora, isso mostra, assim, o papel da mídia, né? Nesse combate ao racismo, às desigualdades raciais que existe no futebol e na sociedade como toda, mas no futebol, no esporte, né? Então, às vezes, nesse livro, que é um livro um histórico, né, do negro do futebol brasileiro, o meu livro referência do meu TCC, tem essa contradição, né? Então, eu uso isso para dizer o seguinte, que a mídia, às vezes, e aí uma reflexão que eu trago para a mídia esportiva do Brasil, que é um dos atores fundamentais dentro do esporte nacional e do futebol. Às vezes a mídia reforça estereótipos, naturaliza esses estereótipos e às vezes sem se questionar. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Recentemente, um treinador de um time europeu, o Klopp, caiu. Caiu não, ele pediu para sair. Aí Sim. um desses canais de esportivos fizeram uma enquete. Quem deve substituir o Klopp? E botou 8 figuras lá de treinadores, todos brancos. Aí eu olhei aquilo e falei assim, meu, não é a primeira vez que isso acontece, que fazem tipo assim. É, essa foto, essa enquete só incomoda a mim, meu. Então, assim, o treinador, o Tuchel, caiu do Bayern de Munique. Aí eles vão, repetem quem deve ser o treinador do Bayern de Munique. Põe lá uma enquete com só treinador branco. Só que aí o Company, o Bayern de Munique foi lá e esquece que existe um Company, que tem capacidade de ser um treinador. Então a mídia acaba naturalizando e reproduzindo os estereótipos, reforçando. Então a mídia tem um papel que pode questionar e ajudar ao combate do racismo Sem que é dúvida. velado. Sem dúvida. Bom, Donald, você tem outro exemplo em casa. Olha para a mídia esportiva, para os jornalistas esportivos, quantos são os negros? Aí o Abel se destaca. O Abel se destaca porque ele é negro ou o Abel se destaca porque ele é talentosíssimo? E a gente fica, né, nessa coisa do que veio antes, o ovo ou a galinha. Mas, objetivamente, os negros têm muito menos espaço na imprensa brasileira do que a relação com a população exige e demonstra. Né? É Somos, evidente isso. Somos subrepresentados em todos os setores. Isso, Segundo o isso, IBGE, a população negra no Brasil gira em torno aí de 55, 56%. A soma é isso. entre pardos e pretos.
né? E Isso, aí a desigualdade racial está em todos os setores. Trazendo para o isso. futebol, você citou aqui que o único treinador negro é o Roger. Eu acrescentaria aí hoje nesse hall, Juca, o Jair Ventura. Eu Sim, identifico ele, eu identifico ele, eu não sei qual é a autodeclaração, a autoidentificação dele. Eu, fazendo uma heteroidentificação, se perguntarem para mim qual é a cor, raça do Jair Ventura, eu vou falar pardo, que é negro no sim, Brasil. Então eu diria 2. 2 de 20 é 10%. No ano passado, eu fiz uma pesquisa como parte da minha tese, porque é o seguinte, aqui no Brasil, a gente está muito à frente, anos-luz, em muitos dados, em relação às desigualdade racial, na educação, na saúde, na segurança, em um monte de situações. Agora, no esporte, Juca, a gente deixa muito a desejar. A gente não tem dado nenhum no esporte brasileiro. Zero em relação à quantificação étnico-racial de jogadores, treinadores. Não tem um dado científico, tem pouquíssimo. Eu fiz uma revisão sistemática e identifiquei isso. Eu tive que ir lá adaptar adaptar uma metodologia de heteroidentificação, ou seja, criei grupos de comissões que avaliaram e classificaram em quesitos cor e raça os jogadores, treinadores e assistentes técnicos do Campeonato Brasileiro Masculino de 2023. Porque a gente não tinha esse dado e é fundamental para a minha pesquisa. E lá, né, nesta pesquisa, eu trago o seguinte, que 60% dos jogadores do futebol brasileiro masculino de 2023 negro, ou seja, uma quantidade superior à população. E na minha pesquisa, no ano passado, 0% de treinadores negros, zero. Ou seja, a situação do treinador negro no futebol brasileiro, ela é pior do que dos gestores negros da sociedade como um todo, porque o IBGE mostra que em cargos de gerência de maiores salários, segundo o IBGE 2022, 85% é ocupado por brancos e 14 alguma coisa por negros. No futebol, 0%. A gente falou aqui hoje, talvez 10%, né? 0%. Se comparar com os treinadores negros da Europa, com os futebol europeu e as ligas norte-americanas, profissional e universitária, a situação do treinador negro é a pior que existe. Então, assim, as organizações esportivas aqui, Juca, a gente não tem dados. Fala-se muito em combate ao racismo, mas o primeiro passo, na minha opinião, é ter dados.